Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre fluxo de matéria e energia, sucessão ecológica. Essa aula ela é do primeiro bimestre, é a aula 3 no ensino médio. E eu sou o professor Luiz Alfredo Favaretto e hoje nós falaremos sobre esse assunto. Na aula passada nós aprendemos o que era produtor, consumidor e decompositor. E hoje nós vamos falar de comunidade biológica, fluxo de matéria e energia e sucessão ecológica, analisando as transformações que envolvam a quantidade de matéria em um ambiente e relacionar o conceito de sucessão ecológica. Muito bem. Questão disparadora. Será que o meio ambiente consegue se recuperar sozinho de todas as agressões humanas? Quando uma floresta é destruída, será que as árvores desaparecem? Essas questões é para ir vocês raciocinando aí. Peguem o papel e a caneta e vamos à aula. O que é um ecossistema? O ecossistema, como que ele se relaciona com a sucessão ecológica? O ecossistema ele é um conjunto de seres vivos, que é as plantas, os animais, micro-organismos. São os elementos não vivos que também compõem água, solo, ar, luz, etc., que interagem em um determinado ambiente, formando um sistema estável e autossustentável. Ok? Para que haja o funcionamento do ecossistema é necessário o equilíbrio entre o fluxo de energia ou a ciclagem dos nutrientes. A energia é capturada pelos produtores, ok? Passa pelas cadeias alimentares enquanto a matéria é reciclada entre os seres vivos e o ambiente. Os produtores são as plantas, se vocês não lembram, são as plantas, todos os vegetais, tá? A degradação ambiental rompe esses ciclos, dificultando o ciclo de nutrientes e comprometendo a saúde dos ecossistemas. Se você tem uma degradação de uma floresta, a queima de uma floresta, você rompe esse ciclo. Então, é preocupante, porque numa comunidade biológica é um conjunto de diferentes organismos que vivem lá e interagem em uma mesma área ou um habitat em um determinado período do tempo. Sua composição e estrutura são influenciadas por fatores abióticos e fatores bióticos. E eu pergunto para você, se você destruir uma floresta, fizer uma queimada numa floresta, você acaba com a comunidade biológica. Então, você compreende o que seria destruir, impactar o meio dessa maneira? Ok. A sucessão ecológica é um processo gradual e de transformação de ambiente. Então, existem espécies pioneiras que iniciam a sua recuperação, permitindo a chegada de outros, né? No caso de um desmatamento, ok? De um pequeno distúrbio, tá? Ou então uma queimada. Existem alguns seres vivos ali que vão conseguir se recuperar e elas são chamadas de pioneiras, tá? Esse processo é complexo e não é linear e pode levar a um novo equilíbrio diferente, de forma que ele não seja como o original, influenciado por fatores como clima, solo, ação humana e o acaso. Aqui está o exemplo, tá? Bosque diversificado, sucessão intermediária, floresta madura, sucessão tardia. Esse é um desenho esquemático de um exemplo natural de sucessão ecológica, tá certo? Vamos para o próximo. O processo de sucessão ecológica ele refere-se a mudanças na composição das espécies de um ecossistema durante um período de tempo, em condições naturais e sem perturbação. Com o passar do tempo, a quantidade de substituições de espécies vai diminuindo, pois o ecossistema entra em equilíbrio. Muito bem. Quais os tipos de sucessão? É a primária e a secundária, né? A primária ocorre em áreas onde não havia vida anteriormente, áreas afetadas por vulcões, degradação por erosão, dunas expostas por recuo de geleiras. As condições são inóspitas, são difíceis, portanto crescem primeiro os organismos mais resistentes. Enquanto a secundária ocorre em áreas onde a comunidade anterior foi removida, mas o solo permanece relativamente intacto, como após incêndios florestais, desmatamentos, como foi o que eu relatei. E a comunidade primária, excese, é quando a situação é difícil, é inóspito, é complexo, né?
caracterizado por um crescimento e amadurecimento rápido, faz dispersão como musgo, líquens e algas, tá? São os mais resistentes, tá? Enquanto a comunidade secundária, né, é uma comunidade de transição e o solo mais rico é mais rico que matéria orgânica e existe um aumento da biodiversidade e o surgimento de vegetação mais complexa depois do fato ocorrido, tá? As etapas da sucessão são a pioneira ou acesse, comunidade secundária, intermediária ou seral e a comunidade clímax, tá? A clímax é a comunidade em fase final de sucessão ecológica. Ela é marcada por um equilíbrio dinâmico e alta biodiversidade, tá? Do lado aqui ó, nós temos a fotografia aérea da Mata Atlântica e a presença de algumas espécies como cipó, que pode indicar a comunidade clímax, tá bom? Aqui é uma foto onde você vê o desmatamento, depois à direita aqui o processo de restauração. E finalizando a nossa aula, a pergunta é: qual tipo de sucessão ecológica ocorreu nessa fazenda do Sebastião Salgado? Explique brevemente por quais alterações no fluxo de matéria e energia a fazenda Sebastião Salgado passou de acordo com 6 diferentes estágios de sucessão ecológica. Levem para casa, trabalhem esse texto e mandam para mim na próxima aula. Pessoal, fica aí para vocês as referências e nós nos falaremos na próxima aula. Um grande abraço e até mais.